Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Uma continuação, já que esse capítulo é bastante extenso, a pergunta 222, que na verdade não é uma pergunta, mas é uma afirmação, e tem uma longa dissertação a respeito dela. Então a pergunta 222, continuação, a pergunta diz assim, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação, ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. E aí ele segue com uma explicação sobre o dogma da reencarnação. E aí nós paramos num determinado momento que dizia assim: pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante a imaginar que alguém venha a vos dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar de posição com eles? Ou seja, você quer trocar de posição com aqueles que são mais felizes enquanto você não é tão feliz nessa existência? E a resposta diz assim: certamente, respondereis. O que nós precisamos fazer? E a contra-resposta, assim, quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitareis em aceitar, ainda que a poder de muitas existências de provações? Ou seja, você hesitaria em aceitar essa proposta de poder refazer o trabalho de novo, desde que isso lhe trouxesse uma aventura maior, lhe trouxesse uma felicidade maior, diferente daquela posição que você está agora, né? E aí segue assim: façamos uma outra comparação mais prosaica. Figuremos que um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, e viesse dizer: aqui está uma riqueza imensa que podeis gozar. Para isso é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Ou seja, você chega para alguém que está sofrendo privações, que não tem o suficiente, que está em dificuldades, e fala para ele: se você trabalhar 1 minuto, vai acabar toda a sua necessidade, você vai ter fartura e vai ficar tudo bem. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia inteiro se for preciso. Lógico, para se livrar dessa situação com uma pequena carga de trabalho, seja ele não 1 minuto, mas um dia inteiro se for necessário, e você nunca mais teria sofreria privação de nenhum tipo de necessidade, né? Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ou seja, o que importa o quanto eu vou trabalhar, se eu trabalhando com uma pouca carga de tempo, eu vou acabar bem, vou acabar na fartura, né? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos de 1 minuto, menos de 1 segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem desse modo: não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem, ou seja, que Deus condene o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar as suas faltas? Ou seja, é justo a gente pensar em um Deus soberanamente bom, amoroso, né? Fonte de todo o amor, que condene o homem simplesmente porque alguém cometeu umas faltas durante uma existência, que não fez as escolhas corretas? Parece justo não dar a chance dele tentar novamente e se corrigir e alcançar uma posição mais correta? E continua, assim, dá um exemplinho aqui, assim: 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Quer dizer, eles poderiam se tornar sócio do patrão se eles trabalhassem direito, né? Acontece que esses 2 operários, certa vez, empregaram mal o uso do seu dia, merecendo ambos serem despedidos. Um dos industriais
não obstante as súplicas do seu empregado, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo mais achado trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu funcionário: perdeste um dia, deves-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que recomeces, trate de executá-lo o trabalho bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntemos qual dos dois industriais foi mais humano? Aquele que simplesmente não aceitou um trabalho mal feito ou aquele que deu uma segunda oportunidade, aquele funcionário que eventualmente não tem agido direito, mas que permite com que ele se conserve, com que ele tente novamente com mais esforço, que ele tente novamente fazer aquilo que é correto. Bom, dar-se-á que Deus, que é clemência mesmo, seja mais inexorável do que o homem. Quer dizer, a contrapartida disso, não achar que Deus faria isso por nós, tornaria Deus muito mais inflexível que o próprio homem. Ou seja, se você não fez correto, acabou a tua chance, não tem outra alternativa. Você vai purgar no inferno o resto dos tempos, por ter feito, por ter colhido, por ter praticado um mal, ou ter feito alguma coisa de maneira incorreta, ter acontecido por um erro. E aqui uma reflexão, né? Quando alguém pratica alguma coisa de maneira incorreta, pratica um erro, pratica um mal, o que leva a pessoa a fazer esse ato mal, ou ter praticado o erro, ou não ter feito aquilo que deveria ter sido feito? A gente sabe que o que move as pessoas, isso cada vez que a gente estuda, a gente mais amplia esse conhecimento. O que move as pessoas na direção de um lado ou de outro é a busca da felicidade. Acontece que alguns enxergam a felicidade em algumas coisas, como por exemplo o descanso, como por exemplo a riqueza, como por exemplo o poder. Mas o que os move nessa direção, na direção da felicidade, é o que faz com que eles tomem determinadas atitudes. É justo que por não saber ou escolher um caminho errado, você nunca mais tenha outra possibilidade de tentar novamente? Será que não é mais justo reconhecer que, à medida em que você tentou um caminho e não foi feliz nesse caminho, ou provocou erros ou problemas que você não esperava que acontecesse, ter a oportunidade de tentar novamente? Essa é a reflexão, né? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Ou seja, em vez de ser condenado perpetuamente por um pequeno espaço de tempo onde você agiu errado, a ideia de ter a possibilidade de tentar novamente é muito mais proveitosa, é muito mais interessante, é muito mais caridosa ou bondosa. Ou, se pensarmos em proveito próprio, assim, cada um de nós gostaria de ter uma nova oportunidade de tentar novamente para conseguir essa fartura prometida, para conseguir a felicidade, para conseguir um estar melhor do que a situação atual. E note que a continuação dessas considerações, ela está sempre levando em ponto de vista de uma maneira bastante racional e até material, pensando logicamente nessas duas posições distintas, entre existir ou não existir a reencarnação. Simplesmente apoiado no princípio lógico. A gente tira um pouco de lado aqui até o acreditar ou não acreditar. A gente está levando em consideração aquilo que parece mais razoável, aquilo que parece mais racional das duas experiências. Ter ou não ter reencarnação. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese ou outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria julgamento sem apelação, ou seja, ninguém gostaria de ser julgado simplesmente por uma única alternativa, sem ter oportunidade de se corrigir, de apelar.
Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Ou seja, mesmo que não existisse a reencarnação, seria bastante interessante para o gênero humano inventar que exista a reencarnação, porque pelo menos você tem uma inspiração, uma esperança de melhoria. Porque se a gente chegar à conclusão que não existe a reencarnação, o que nos manteria vivo ou tentando fazer alguma coisa se a condenação já foi estabelecida? Por exemplo, se você nasceu na miséria, você vai continuar perpetuamente na miséria e nunca vai ter fartura. Então é melhor encerrar essa vida. Um pensamento material diria isso, fala assim, essa oportunidade está perdida porque não tem o que fazer com ela. Então encerra por aqui, porque você diminui o sofrimento. Algo no nosso íntimo nos diz que isso não é aceitável, né? A gente precisa continuar tentando. Existe ainda enquanto existe vida, existe a possibilidade de tentar novamente. A esperança nos traz uma ideia de que, pelo nosso esforço, pelas nossas tentativas, a gente pode alcançar uma felicidade num momento futuro. Existe uma justiça implícita no nosso pensamento de que, se nós nos esforçarmos por fazer o melhor, seremos recompensados por fazer esse melhor. Mesmo que a gente pense que isso é possível nessa existência, e às vezes não acontece nessa existência, não se pode condenar uma vida simplesmente porque você não virou o presidente da Volkswagen. Aliás, a Volkswagen está meio... As montadoras eram exemplos antigos, né? Está em desuso, vamos dizer assim. Você não virou o presidente da Apple, tá? Você não virou um multimilionário. Significa que a tua vida não deu certo, que você não foi bem sucedido. Isso não tem sentido, né? Continuando, mas conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão nem conta os nossos gostos. Ou é isso ou não é isso. Ou seja, a lei natural é a lei natural. A lei divina, ela estabelece como o mundo funciona. Ninguém pediu para nós a ideia ou o que nós achamos melhor. Que o mundo funcione de um jeito ou que o mundo funcione de outro jeito. O mundo funciona de acordo com leis divinas estabelecidas, né? É como se a gente, levado num exemplo que eu gosto de trazer bastante para o nosso ponto de vista, é como se você, perguntando para a criança, dissesse para ela assim: você quer comer doce ou você quer comer comida? Os pais não dão essa oportunidade para a criança, porque sabem o que ela necessita. Sabem do que ela precisa para o seu desenvolvimento. Eventualmente, um docinho, ok, tá bom, mas é regulado, é controlado. Se deixar simplesmente pelo gosto da criança, a criança vai tender a fazer aquilo que lhe dá mais prazer imediato e não pensando no futuro. Deus faz a mesma coisa com a gente. Então, assim, Ele considera a nossa evolução, e a evolução não só nessa existência, mas a evolução espiritual, como nós avançamos como espírito, como nós crescemos como espírito, e como nós alcançaremos a felicidade, que é desejo de todo pai em relação aos seus filhos, né? Todos nós pensamos e queremos o melhor para nossos filhos, e todo o esforço que a gente faz na educação, em dar educação, em mostrar o que é certo e o que é errado, dar senso moral, a gente está preocupado, na realidade, com que os nossos filhos, a partir do momento que eles cresçam e saiam de casa e sigam a sua vida, sejam felizes. O maior felicidade para um pai é ver que seus filhos evoluíram e se deram bem, que estão conseguindo progredir bem, com seu próprio esforço, mas com aquela base inicial que foi dada, a base moral que foi dada em casa, a base de instrução, a base de educação que os pais puderam proporcionar para os filhos. Essa é a grande questão. Se nós, que somos tão pequenos e somos tão imperfeitos assim consideramos com os nossos filhos, quanto mais não deve considerar Deus em relação a cada um dos seus filhos, das suas criaturas, que somos todos nós. Continuando, vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos do outro ponto de vista o assunto. Unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo o ensino dos espíritos. Quer dizer, esquece um pouquinho o que os espíritos disseram, vamos só continuar considerando a lógica. Se não há reencarnação, só há, evidentemente,
uma existência corporal. Ou seja, se você não reencarna, então significa que você nasce, morre e acabou. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, ou seja, que a alma existisse antes da vida corporal. Caso em que caberia perguntar o que ela era antes do nascimento. Se a alma existia antes do nascer e só existe uma vida corporal, ela existia antes e ela é apresentada na vida material, mas de uma única vez. Em que estado ela se achava não constituía uma existência sobre forma qualquer, quer dizer, ela estando anteriormente existente, que a alma existia antes da vida corpórea, em que estado que ela estava, em que situação que ela ficava, né? Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Qual a situação? Tinha ou não tinha consciência de si mesmo? Que é consequência, se a alma existia antes do corpo, ela tinha ou não tinha consciência de si mesmo? E se não tinha consciência de si mesmo, é quase como se ela não existisse, porque se a alma existia antes e ela não tinha consciência de si mesmo, ela está num estado de vazio, num estado de sem ter consciência daquilo que passa. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Quer dizer, ela vinha aprendendo, vinha evoluindo mesmo antes de se tornar corpo, ou não, ou estava estacionada, parada, né? Num e no outro caso, em que grau chegar a tomar o corpo? Quer dizer, em que ponto da evolução da alma ela tomaria o corpo, então, e passaria a estar materializada? Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce junto com o corpo, o que vem a ser o mesmo que, antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos, ou seja, se a alma é criada junto com o corpo, vem a concepção de que ela não tem nenhuma virtude, ela não tem nada de positivo na medida em que ela está zerada, ela está com tudo a fazer ainda, né? Perguntamos então, primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir? Por que as pessoas são tão diferentes, mesmo nascendo na mesma família, recebendo a mesma educação, frequentando a mesma escola, tendo as mesmas oportunidades? O que torna, então, as pessoas diferentes? Se todas elas nasceram em um estado zero, passaram pelas mesmas experiências, né? Considerando duas pessoas, irmãos, que nasceram na mesma casa, foram educados pelos mesmos pais, com os mesmos critérios de educação, passaram pelas mesmas escolas, tiveram uma vida muito semelhante, o que torna essas pessoas tão diferentes uma da outra, se a alma nasceu zerada e cresceu a partir de lá? Tem que ter alguma explicação, né? Segunda pergunta, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças têm em tenra idade, para esta ou para aquela arte, para esta ou para aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Por que algumas crianças se mostram tão inteligentes e aptas e capazes de fazer coisas bastante diferentes e uma diferente da outra, e por que algumas crianças têm dificuldade em conseguir alcançar certas questões? É notório, quando você pergunta para as pessoas, algumas pessoas falam assim, nossa, eu tinha uma dificuldade com matemática terrível. A outra fala, não, matemática para mim era fácil, o problema para mim era a língua portuguesa. Então, o que torna essas pessoas diferentes se nós nascemos com a alma zerada, considerando que não existe reencarnação e que a alma é criada no momento do corpo? É a continuação desse processo. Terceira pergunta, de onde em uns as ideias inatas ou intuitivas que em outros não existem? A gente já estudou no capítulo anterior, quando a gente falava de ideias inatas, e dizia que, reparava que algumas crianças nascem com uma certa capacidade, com um dom muito especial para a música, por exemplo, e que muito cedo aprendem a tocar vários instrumentos, ou com um dom para falar várias línguas, e muito rapidamente a criança fala vários idiomas, como se fosse com uma naturalidade, né? O que torna isso possível, capaz? De novo, se a alma foi criada no momento da criação do corpo. Nada diferencia. Quarto, de onde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios
e para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. A gente vê isso, né? Muitas crianças têm uma certa inclinação, às vezes até para perversidade em relação ao trato com as outras crianças, enquanto tem outras crianças que são tão amorosas, né? Tem crianças que são muito mais sérias, tem crianças que são muito mais alegres, o que dá essa inclinação dessa criança para esse tipo de comportamento diferente. Quinto, por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? A gente vê isso, às vezes, partindo do mesmo banco de escola, alguns se destacam de uma maneira bastante diferente, alguns são crânios, a gente chama de gênios, né? Porque tem uma capacidade de assimilação muito além daquilo que é aplicado na escola e continuam estudando fora. Outros têm uma dificuldade terrível, enorme, para alcançar mesmo aquilo que está sendo aplicado na escola. O que diferencia essas pessoas? Por que há selvagens e por que há homens civilizados? Simplesmente por terem nascido em lugares diferentes? Né? E aí, diz assim, se tomardes um menino hotentote, e aí hotentote significa relativo ou referente aos hotentotes, que é um povo da África ao norte do rio Orange. Então a comparação que ele faz aqui, talvez cabesse muito mais nos tempos em que isso foi escrito, menos nos dias de hoje, pela globalização, isso tudo acaba se igualando muito mais nos dias de hoje, mas se tomardes um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes nos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Nem dá para saber, porque depende da criança. Ela pode ter nascido num meio africano, sem cultura de pais incultos, e ter vindo para um meio onde ele é disponibilizado a cultura e se tornar um gênio. Aliás, a gente tem situações parecidas. Quando a gente vê a história de Gandhi, por exemplo, que nasceu na Índia, foi estudar em Londres e volta depois com uma capacidade muito maior até do que os próprios amigos londrinos com quem ele estudou. Uma capacidade completamente diferente. Qual a filosofia ou teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Então, essas questões são questões para a gente considerar nessa lógica de tentar avaliar. Não pela crença, assim, somos espíritas, temos que acreditar na reencarnação. Não, nós não temos que acreditar. Nós precisamos pensar sobre o assunto e acreditar ou não se concordamos com aquele tema. Aliás, o Espiritismo é uma das filosofias que nos provoca nesse sentido, que diz que nós temos que ler e aprender, escuta de tudo, né? Mas avalie aquilo que é bom, aquilo que cabe, aquilo que lhe serve, porque tem que ter um senso lógico, tem que ter uma explicação do mundo, é único. A vida do ser humano na Terra e no universo tem que ter um propósito e tudo isso tem que estar de uma certa maneira coordenado, de maneira que a gente possa entender como funcionam essas coisas, né? Então esses questionamentos são questionamentos que são colocados às vezes por pessoas que não acreditam no Espiritismo, simplesmente porque não tomaram contato com a doutrina, não conhecem esses princípios. E se nós também não soubermos responder, a gente não constrói a nossa fé baseada na razão, no raciocínio. A gente tem que considerar esses pontos de vista, mesmo daqueles que não creem e que são críticos ao Espiritismo, e até por nós mesmos. Quer dizer, se algum momento a gente não conseguir explicar ou não conseguir a razão e a ciência para explicar os fenômenos espíritas, é porque talvez ou nos falte conhecimento ou porque essa doutrina não nos serve. Então é esse o questionamento que se faz, para que a gente tenha uma fé construída, baseada na razão, baseada no pensamento, baseada na lógica. Tem que funcionar. Se não funcionar, a gente precisa então continuar estudando um pouquinho mais para tentar entender, ou mudar de filosofia, porque talvez nós estejamos concordando com aquilo do qual a gente pratica. Bom, a gente fica por aqui, a gente volta na próxima sessão com mais um pedaço desse capítulo ainda bastante extenso, mas bastante crítico e que nos faz pensar bastante sobre o assunto. Até lá!
Estamos aqui ao vivo, diretamente da Terra, para mais uma matéria eletrizante. Sabe aquela celebridade esquecida? Aquela atriz, aquele rei, aquela princesa que ninguém nunca mais ouviu falar? Pois é, foi pensando nisso que criamos o quadro Por Onde Anda? E o famoso de hoje é babado, gente. Ele foi um dos maiores comandantes militares da história da humanidade. Ele foi um grande conquistador e imperador mongol. Ele venceu a Grande Muralha da China. E ele morreu numa bela tarde de 18 de agosto de 1227, aos 65 anos, sem nunca ter visto a total glória do seu império. E é por isso que hoje a gente pergunta, por onde anda Gengis Khan? E ele está aqui, vem, por favor. Ele está aqui reencarnado como uma moça qualquer do subúrbio carioca. Você pode me dar uma declaração? Declaração de quê? Sobre quando você era mongol. Mongol? Mongol é você, minha filha, com licença. Já vi que o temperamento imperial continua, vem. O povo quer saber como você consegue dormir depois de ter dizimado milhares de vidas na sua sanha para a conquista da Ásia. Você é louca? Não faz a pêssega, Gengis Khan. Sabemos que você está aí dentro. Gengis Khan? Eu não sei do que você está falando, minha filha. É sempre assim. Faz e acontece, domina a China e reencarna na Tijuca. Sendo aqui, Anitta. Uma mulher doida falando que eu sou Gengis Khan. O quê? Mentira. Sério? Não acredito. Furou! O Por Onde Anda vai ser duplo. A produção acaba de me revelar que esta moça que se aproxima é ninguém menos que Carlota Joaquina. Hã? Querendônia? Vocês são amigas? Sim, a gente trabalha na mesma escola. Onde? É a Escola Estadual Ruda Negreiros aqui atrás. É pra televisão isso? Pasmem! Gengis Khan e Carlota Joaquina reencarnaram como professoras da rede pública. Isso é que é resgate. Do nada, pra falar que eu parecia a reencarnação do Gengis Khan, que mulher maluca. Não, e disse que você era a reencarnação da Carlota Joaquina. Nada a ver, gente. Aquela mulher é um estrupício, né? É feia, mal acabada, traiu o marido o tempo todo com vários homens, um horror. Não, peraí, não é bem assim não. Não é bem assim não. Carlotinha casou com 10 anos de idade com aquele estrupício do Dom João, entendeu? Quem não ia enlouquecer? Quem não ia surtar naquela situação? Que isso? Pior ainda é esse Gengis Khan aí, que mais dizimou não sei quantos lá na China. Isso pra mim que é loucura. Deixa eu falar uma coisa. Dessa terra aqui eu não quero nem o pó, viu? Nem o pó. Isso aí, pode sair, Carlota Joaquina. Gengis Khan era um imperador, um general. Ah, ele conquistou a muralha da China. Muralha? Muralha! Eu quero uma muralha! Muralha!